Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meio amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Puxa e mata o amor, ainda quando for custoso. Nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera. Com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera. Pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois irmão ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Olá, graça e paz. Que bom que estamos juntos novamente nesta manhã de domingo e vamos neste momento pensar um pouco na palavra de Deus. Já ouvimos músicas maravilhosas e agora eu quero te convidar. Se você está em casa, está no seu carro, está no trabalho, esteja onde for, acesse a sua Bíblia se ela for virtual ou abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Muito conhecido, esse é um texto clássico que todas as pessoas conhecem. Eu quero te chamar nessa manhã de domingo para a gente conversar um pouco sobre o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos ler o texto? Hoje eu quero falar com você sobre o texto que está no versículo de 1 a 6. Salmo 23, de 1 a 6 é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado pela provisão espiritual para as nossas vidas neste dia de hoje, em que agora eu posso, juntamente com meus irmãos, de casa em casa, estarmos como igreja reunidos em torno do nome do Senhor Jesus. A igreja somos nós, portanto, o organismo vivo se reúne nesse momento, mesmo de maneira virtual, mas estamos na presença do Senhor. Peço que, tão somente, o Teu Espírito Santo esteja neste momento falando aos nossos corações, esteja alegrando as nossas mentes e vidas, e que possamos ver o Senhor como nosso pastor. Cremos nisso. Ó Deus, eu oro por essa família que me recebe agora, por todos nós pedimos que o Senhor continue conosco. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu prezado, o Salmo 23 é também conhecido como o Salmo do Pastor. Na verdade, Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele estava fazendo isto como uma canção de fé, como uma maneira de orar cantada ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida, reconhecendo a sua total e completa dependência deste Senhor como seu pastor ou como aquele que cuidava dele. Davi tinha uma larga experiência como pastor de ovelhas, literalmente pastor de ovelhas, um cuidador de ovelhas. Ele às vezes andava por altos e baixos, por montanhas, por vales, por espinhos, meio de espinhos, enfrentava feras que muitas vezes vinham atacar as ovelhas que estavam sob seus cuidados. Portanto, ele possuía uma larga experiência como pastor de ovelha. E num breve texto de poucos versículos nesse Salmo 23, ele consegue reunir diversos aspectos do cuidado de Deus para com os seus servos, para com as ovelhas do seu pasto. Davi usa o Salmo 23 de uma forma muito clássica, de uma forma muito coloquial, muito inteligente, para fazer com que as pessoas descansem no Senhor Deus e pensem nele enquanto ovelhas e ele como pastor, de que todo cuidado ele está dispensando o tempo todo em favor daqueles que o têm como seu pastor. Portanto, a expressão máxima do Salmo é e está na sua declaração no versículo de número 1, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, eu quero chamar então a sua atenção para pensarmos um pouco no Senhor como pastor, no Senhor Deus como nosso pastor. Ele tinha em mente que Jeová Raá, ou o Senhor como pastor, representava para ele. Ele tinha certeza, ele não tinha dúvidas. Por isso ele declara no versículo 1 que, sendo o Senhor o seu pastor, o seu Jeová Raá, aquele que cuida dele, o Deus que cuida, ele tinha certeza, e na sua declaração, na sua máxima, ele já vai logo dizer: nada me faltará. Ele conhecia reis, profetas, generais, sacerdotes e etc. Mas para expressar a sua convicção, a sua visão do que era Deus, Deus para ele estava como aquele que ocupava a figura mais importante do seu relacionamento. Olhe bem, Davi, o rei Davi, ele tinha esse ciclo de relacionamentos, mas nenhum dessas figuras que eu citei agora há pouco, para ele era mais importante do que Deus. Ele declara que ele, Deus, o Senhor, era o seu pastor, o seu cuidador. Ele sabia o que era ser pastor, porque ele exercia essa atividade desde jovem,
Portanto, com muita propriedade, ele atribui isso a Deus de uma forma total. No Salmo 78, nós vamos encontrar lá pelo versículo 70 em diante, uma nova declaração dele, o seu reconhecimento de que Deus era o pastor de Israel. O Salmo 80 ele vai dizer isso, e ele conclui dizendo: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Ele tinha convicção desse relacionamento perfeito entre Deus como pastor e os seus seguidores enquanto ovelhas. Ele então tinha esta convicção. Jesus vai se declarar o bom pastor lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo A, e no versículo 14, na parte A também, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém tem esta atribuição, ninguém pode ter esse adjetivo de bom pastor, senão o pastor, de fato, o pastor das ovelhas. Olha, nenhum de nós, eu sou pastor há 20 anos, há quase 21 anos, mas como ser humano, eu tenho certeza que eu não teria a mesma coragem de Jesus de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Nós dedicamos, nós colocamos o nosso tempo de qualidade, o melhor tempo, porque fazemos isso com muito prazer. Mas Jesus é o nosso pastor, ele é o bom pastor, porque ele deu a sua vida em prol das ovelhas. Os filhos de Israel, aqueles que estavam dentro do aprisco, dentro do curral, mas também ele deu a sua vida em prol daqueles que estavam fora do aprisco. E, sobretudo, a esses ele amou de uma forma incondicional aquelas ovelhas que estavam fora, que haviam foragido, que estavam fora do aprisco. Jesus amou e deu a sua vida em prol de todas as ovelhas. Portanto, ele é o pastor, ele não é um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fala de um pastor que podia prever as coisas. Ele começa falando do pastor que nada lhe falta, na parte B do versículo. O Senhor é ao mesmo tempo pastor que também é Jeová Jiré. Olhe bem, eu falei do Jeová Raá, aquele que guarda. Jeová Jiré, aquele que é o provedor. Aí ele vai dizer, a partir do versículo 2, ele descansa no Senhor. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Você vai ver aí o cuidado do verdadeiro pastor, e ele falando isso como aquele que provê. A provisão, o Jeová Jiré, é revelado na figura do verdadeiro pastor quanto ao cuidado, quanto à provisão de alimento, quanto à provisão de abrigo, quanto à provisão de cuidado mesmo, sabe? Para que as feras não venham atacar as ovelhas. Ele é Jeová Jiré, o verdadeiro pastor é Jeová Raá, o verdadeiro pastor é Jeová Jiré. O pastor que alimenta. Versículo 2, na parte A, ele vai dizer assim: deitar-me faz em verdes pastos. O bom pastor não leva o rebanho a alimentar em qualquer pastagem. Conhecendo os campos, ele sabe onde encontrar o melhor alimento para as suas ovelhas. Jesus, como o bom pastor, ele nos guia para esses lugares calmos e lugares tranquilos e lugares de pastos verdejantes. Não é lugar seco, não é lugar contaminado, mas é lugar que tenha boa alimentação. Na vida espiritual, o Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, nos alimenta com a sua palavra. A palavra de Deus é alimento, ela é provisão. É dela que o nosso espírito se torna forte. É dela que a nossa vida, e através dela, por ela, pela palavra de Deus, que a nossa vida espiritual se fortalece. Ele também é o pastor que guia. Versículo 2, na parte C, na terceira parte do versículo 2, você vai ver: guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor cuidadoso, ele leva as ovelhas a se alimentarem nos verdes pastos, diante de águas tranquilas, apropriadas para que elas possam saciar sua sede. Ao mesmo tempo,
ele dá a sensação de descanso, de paz e descanso. A ovelha, depois que ela alimenta, que ela está com os seus estômagos cheios, e ela toma água, ela descansa, ela deita para descansar, para digerir aquilo que ela comeu, para que as proteínas, as vitaminas, todas entrem para o seu lugar certo e ela tenha saúde. Olhe bem, o cuidado do pastor enquanto guia. Jesus enquanto nosso pastor, e por isso ele é o bom pastor. Ele nos leva a lugares tranquilos, ele nos leva a lugar onde vamos alimentar, onde vamos poder ter comida boa e água boa, não água suja e nem comida estragada. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Você vai encontrar isso no versículo 3. As ovelhas são conduzidas em direção à paz e à justiça. E isso tudo por amor ao seu nome. Jesus Cristo, o nosso bom pastor, deixa-nos a sua gloriosa paz. Ele vai dizer isso para os discípulos, quando ele, depois de ressuscitado, ele se põe no meio deles, ele os saúda com a paz e diz assim, paz seja convosco. E quando ele se despede dos discípulos, ele deixa, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não se turbe, nem se atemorize, não fiquem assustados. Eu tenho a verdadeira paz. Ele também é o pastor, como um bom pastor, o pastor que dá refrigério. Versículo 3, na parte A, refrigera-me a alma. No meio do calor sufocante, o pastor procurava lugares altos, onde havia maior circulação de ar, onde as ovelhas pudessem sentir o soprar aconchegante do vento suave. Israel é um lugar de colinas altas, é um lugar de muitas colinas. E no momento de maior calor, o pastor conduzia as ovelhas para os lugares mais altos, para que elas pudessem sentir a brisa fresca e refrescar-se. Olha, ele também é o pastor que dá segurança. O pastor do Salmo dá segurança à ovelha, mesmo que ela esteja passando pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer lá, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele é o pastor que nos dá segurança e através da sua presença nós podemos sentir essa segurança. Ele então é o Jeová Shammah, é o Deus da segurança, o Senhor que está presente no meio do seu povo. Através da sua vara, como diz o texto, em hebraico é Shabbat. Esta vara, no texto original, o Shabbat era um instrumento de defesa usado pelos pastores de ovelhas para afugentar os lobos, até leões, né, e ursos. Uma série, essa espécie de bastão, não muito longo, mas era resistente. A sua vara, o seu cajado nos consola, nos faz ficar tranquilos em saber que quando vier o inimigo, ele é poderoso para afugentá-lo para bem longe de nós. Né? Pois bem, através do seu cajado, segundo Matthew Henry, um escritor, ele diz que o cajado é um instrumento distinto da vara, enquanto esta é mais curta, ou a vara é mais curta, o cajado é mais comprido e delgado, podendo ser até curvado. Você conhece bem um cajado, não é verdade? Aquela curva do cajado, o pastor usa para puxar a ovelha que está caída lá no meio do vale, caída na fenda da pedra, machucada, que precisa levantá-la, precisa tirá-la de um lugar para colocá-la em lugar de segurança. Ele usa a curva do cajado. Vale lembrar aqui que o pastor nunca usa o cajado para bater na ovelha. Ele usa o cajado para socorrer. Aliás, nem a vara nem o cajado não são para bater nas ovelhas, mas é para bater no inimigo, para bater naquele que busca tragar, pegar a ovelha. O pastor usa o cajado para isso. Há muita gente que usa o cajado para bater nas ovelhas. Lamentavelmente, a ovelha precisa de cuidado, ela precisa de carinho, ela precisa de colo, ela precisa de pastos verdejantes, ela precisa de águas tranquilas, ela precisa de carinho.
eu quero finalizar com você sobre alguns outros aspectos que estão no Salmo 23, a partir lá do versículo 5 e 6. O salmista, ele sente como um hóspede honrado e feliz na casa do hospedeiro divino, desfrutando da segurança, da provisão, da alegria, alegria e segurança proporcionadas à casa do Senhor. Ele vai dizer isso. Ele fala da mesa farta, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha, outra coisa, na presença dos meus inimigos, por ironia divina, o Senhor nos prepara a mesa na presença dos adversários. Olha que coisa interessante. Enquanto esses nos desejam a morte, Deus nos dá a vida abundante, Deus nos dá o banquete. Deus é um Deus que alimenta. O bom pastor, como se vê, leva continuamente à sala do banquete. Você, se ler outros textos na Bíblia, você vai encontrar isso no livro de Provérbios, enfim, Provérbios 15, você vai encontrar isso. Unge minha cabeça com óleo, versículo 5, o bom anfitrião na Palestina ungia o visitante com óleo. Quando você chegava na casa de uma pessoa, na antiga Palestina, ele te recebia com um óleo cheiroso, colocava sobre a cabeça algumas gotas de óleo. Isso significava boas-vindas. E ele vai dizer isso no Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é o cálice transbordando? Nos fala da alegria transbordante do Espírito Santo. Jesus nos dá o Espírito Santo sem medida. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, transbordar desse Espírito Santo, e isso significa alegria. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não tem razão de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo viver moribundo, com a cara fechada. Ele deve irradiar o semblante no rosto, porque ele é uma ovelha cuidada pelo pastor das ovelhas. Bondade e misericórdia para sempre está lá, versículo 6, na parte A. A bondade de Deus é a qualidade daquele que é bom, né? A bondade é um atributo de Deus. Deus é o hospedeiro divino, retratado no Salmo, que nós estamos falando dele, o Salmo 23, e reflete em si a bondade absoluta. Todos os cuidados feitos por Deus, citados lá no Salmo 23, na oração de Davi, são cuidados de quem gosta, de quem ama, de quem deseja bem o outro na sua casa. Davi, como hóspede na casa de Deus, tinha certeza de que a sua bondade não seria somente por um dia, mas ele diz isso no Salmo 23, para sempre. Deus não tem limitações conosco. Ele não é mais ou menos bom. Ele não é bom até um certo ponto, mas o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. A sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. A misericórdia de Deus, e o salmista tinha convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor o alcançaria por toda a sua vida. Ele vai dizer isso aí no Salmo 23, versículo 6, da parte A. Ele via a compaixão de Deus pelos seus servos em suas dores e lutas. É nesse momento que Deus manifesta a sua misericórdia e a sua bondade. Mesmo nós sendo infiéis, Paulo vai escrever isso a Timóteo quando ele diz assim, ainda que somos infiéis, ele permanece fiel. Nós pisamos na bola com Deus, ele não. Ele é sempre fiel. Ainda que somos infiéis, olha o que Paulo escreve, ainda que nós erremos contra Deus, ele é sempre, e por sua misericórdia, e por sua bondade, por sua longanimidade, que são atributos dele, e outros tantos, ele continua nos abençoando. A misericórdia de Deus é tão grande que visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. E ele faz misericórdia em milhares de gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 6, você vai ver isso. Eu quero concluir com você então, nesta manhã de domingo, te falando que o Salmo 23, um dos mais conhecidos, citados na Bíblia em todos os tempos, em todos os lugares, ele nos traz profundas mensagens de encorajamento para o nosso viver diário. Se nós colocarmos na condição de ovelha do seu pasto, ele será sempre o nosso pastor e nada nos faltará.
É interessante que é uma via de mão dupla. Para que o Senhor seja o nosso pastor e nada nos falte, nós precisamos de ser ovelhas do seu pasto. Esse é o recado que eu quero deixar para você nessa manhã. Se você ainda não é ovelha do pastor Jesus, seja, procure fazer. Procure dizer isso para ele: Senhor, reconheço o Senhor como o meu pastor. Essa semana eu conheci uma família e cujo senhor, com 3 filhos pequenos, um recém-nascido, me convidou para ir da sua casa, apresentar o seu filho mais novo. Ele ainda não é crente, sua esposa sim, seu filho recém-nascido. Eu apresentei aquela criança e após a apresentação da criança, ele me disse: eu também quero fazer parte desse rebanho chamado povo de Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser o seu consolador, o seu Deus provedor, o seu Jeová Jiré, o seu pastor. Oremos. Muito obrigado, Deus, por esse tempo na presença do Senhor. Eu oro por essa família que agora está enclausurada, está em isolamento social, está recolhida em casa. Muitos talvez com muita vontade de sair, passear um pouco, ir à igreja, reunir. Mas também eu sei que há outros que não querem isto, Senhor. Mas todos nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor e como igreja nós estamos em todos os lugares. Mas como ovelhas, somente aqueles que reconhecem o Senhor como pastor. Eu oro por todos esses agora e ponho as minhas mãos sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa pessoa. Proclamo a bênção do Senhor sobre ela. E peço, meu Deus, que o Senhor continue sendo o nosso pastor, porque sabemos que assim nada nos há de faltar. Nos dê graça em tudo, oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.